Como é que o governo realmente funciona? E eu não estou falando assim das grandes decisões políticas que a gente vê no jornal, sabe? Mas da máquina mesmo, das engrenagens do dia a dia. Como que uma ideia, vamos dizer, de construir um novo hospital, como é que isso sai do papel e vira um prédio de verdade atendendo as pessoas? Qual que é o manual de instruções dessa máquina toda? Para a gente entender isso, hoje vamos fazer um mergulho no caderno de estudos de número 1, que foi elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. O tema é Um Pilar do Direito Administrativo, Princípios, Organização da Administração Direta e Indireta, Desconcentração e Descentralização. Nossa missão aqui é usar esse material para, de fato, decifrar a arquitetura do Estado brasileiro. Vamos entender as regras do jogo que guiam cada ato de um gestor público. Exato. E a primeira coisa que o material do professor Lessa já coloca na mesa é que essa máquina não funciona de qualquer jeito, sabe? Ela opera dentro de um sistema bem específico, o regime jurídico administrativo. Pensa nisso como se fossem as leis da física do serviço público. São basicamente dois princípios opostos, mas que ficam se equilibrando o tempo todo. Uma espécie de cabo de guerra, então. De um lado, o que a gente teria? De um lado, a gente tem a supremacia do interesse público. Isso dá ao Estado uns poderes especiais, que o caderno chama de prerrogativas. Usando esse nosso exemplo do hospital. Se o melhor terreno para construir pertence a um particular, o Estado pode, sim, desapropriar esse terreno. Ele tem esse superpoder porque o benefício para a coletividade, que é o hospital, é maior que o interesse individual do proprietário. Claro, né? Pagando uma indenização justa por isso. Faz sentido. É o poder de agir em nome de todos nós. Mas e o outro lado desse cabo de guerra? O que impede que esse superpoder vire, sei lá, um poder absoluto? Aí é que entra o contrapeso, a indisponibilidade do interesse público. Isso significa basicamente que o administrador público não é o dono do poder, ele é só um guardião. Então ele sofre o que a gente chama de sujeições, ou seja, restrições bem rígidas. Ele não pode, por exemplo, simplesmente escolher a construtora do primo para fazer o hospital. Não, ele é obrigado por lei a fazer uma licitação, que é um processo público competitivo, para garantir o melhor serviço pelo melhor preço. Essa tensão entre poder e limite é o que define quase tudo na administração. Esse balanço. Mas no dia a dia, como é que o gestor sabe se está tomando a decisão certa? O material apresenta um guia de conduta bem famoso, né? Um memônico, LIMP. Imagino que cada letra seja tipo um mandamento, certo? Exatamente. O LIMP está lá no artigo 37 da Constituição e funciona como uma bússola mesmo. O L é de legalidade. E aqui tem um detalhe, um pulo do gato que o professor Lessa destaca. Para nós, cidadãos, vale a regra. O que não é proibido é permitido. Certo. Certo. Para o administrador público, a lógica é o inverso. Ele só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina. Ele não tem margem para inovar fora da lei. Peraí, isso é uma amarra gigantesca. Quer dizer que se surge um problema novo lá na construção do hospital e a lei não previu exatamente aquela situação, o gestor fica de mãos atadas. Essa é a crítica clássica e é o grande desafio do gestor público. Como encontrar soluções eficientes, mas dentro dos limites da lei. É por isso que os outros princípios são tão importantes. O I, por exemplo, é de impessoalidade. O hospital tem que ser construído para atender a população e não para valorizar o bairro de um amigo do prefeito, sabe? É o princípio que deu origem àquela súmula do Supremo que proíbe o nepotismo. A finalidade tem que ser sempre, sempre pública. Certo. E os outros? M, P e E? M de moralidade. Não basta ser legal, tem que ser ético. Um ato pode até seguir a letra da lei, mas se for desonesto, ele pode ser anulado. O P é de publicidade. A regra é a transparência total. O cidadão tem o direito de saber quanto o hospital vai custar, quem venceu a licitação, tudo. Os portais de transparência que a gente vê hoje são a aplicação direta disso. O sigilo é uma raríssima exceção. E por último, o E de eficiência, que pelo que eu vi no material é um acréscimo mais recente, né? Vem em 1998. Sim, e ele muda o jogo completamente. Ele diz que não basta ser legal, ser moral, ser transparente. O Estado precisa entregar resultados. O hospital precisa ser construído com qualidade, no prazo
e com o menor custo possível. É a cobrança por uma gestão mais profissional. Mas o material do professor Lessa vai além do Límpia, né? Ele menciona 2 outros princípios que não estão escritos ali na Constituição, mas que são decisivos, especialmente no que ele chama de pegadinhas clássicas de prova. Sim, os princípios implícitos. O primeiro é a autotutela. A própria administração tem o poder e, mais, o dever de corrigir seus próprios erros, sem precisar que um juiz mande. E aqui mora o perigo, a tal pegadinha. Ela pode anular um ato ilegal. E a anulação tem efeito retroativo, o famoso ex tunc. É como se o ato nunca tivesse existido. Ou ela pode revogar um ato que é legal, mas que se tornou, sei lá, inconveniente. A revogação só vale para o futuro, é ex nunc. Trocar anulação por revogação é um erro fatal em qualquer prova. Entendi. Anular é corrigir um erro de legalidade lá do começo. Revogar é mudar de ideia sobre algo que era válido. E qual é o segundo princípio implícito? Dado. Imagina que a prefeitura deu a licença para o hospital ser construído de um certo jeito. Ela não pode, no meio da obra, mudar a interpretação da lei e dizer, agora tem que ser diferente, prejudicando tudo que já foi feito, sabe? Claro. As regras do jogo não podem mudar no meio da partida para afetar o que já passou. Isso garante previsibilidade. Ok, a bússola moral e legal está bem clara. Mas isso me leva a uma questão mais prática sobre o nosso hospital. Quem vai gerenciar essa obra? O próprio secretário de saúde, com a equipe dele? Ou a prefeitura vai criar uma nova estrutura só para isso? Acho que é aqui que entra aquela dupla que confunde todo mundo. Desconcentração e descentralização. É exatamente aqui. A escolha entre uma e outra é uma das decisões mais estratégicas da administração. E o material traz uns mnemônicos que são, de verdade, uma mão na roda. Vamos começar com a desconcentração. O C ajuda a gente a lembrar de cria órgãos. Cria órgãos, então é uma coisa interna. Perfeito. É um rearranjo dentro da mesma pessoa jurídica. Por exemplo, a Secretaria de Saúde cria um Departamento de Obras Hospitalares. Esse departamento não tem vida própria, não tem um CNPJ separado, ele é só um pedaço da secretaria. E por ser interno, existe hierarquia clara. O secretário de Saúde manda no chefe do departamento. Faz sentido, é como eu organizar as pastas no meu computador, né? Continua sendo o meu computador, eu só mudei a organização por dentro. Então, a descentralização deve ser o contrário. O C seria de quê? Cria entidades. Aqui a história é outra. O Estado decide que não vai executar aquela tarefa diretamente, ele a transfere para outra pessoa jurídica, uma nova entidade com CNPJ próprio com autonomia. Por exemplo, o município cria uma autarquia hospitalar municipal para construir e gerenciar o hospital. Então essa autarquia não está abaixo do secretário de saúde na hierarquia? Não há hierarquia. O que existe é um vínculo de supervisão, que a gente chama de tutela. O secretário não pode dar ordens diretas sobre o dia a dia da autarquia, mas ele fiscaliza se os objetivos principais estão sendo cumpridos. E essa descentralização, essa criação de entidades, pode ser de 2 tipos diferentes. Certo. O material fala em outorga ou delegação. Qual a diferença na prática? Na outorga, o Estado transfere tanto a titularidade quanto a execução da atividade. É uma coisa mais definitiva, sabe? Feita por lei, geralmente para entidades públicas como as autarquias. Já na delegação, o Estado transfere só a execução. A titularidade continua sendo dele. É algo mais temporário, feito por contrato. Pensa nas concessionárias que cuidam das rodovias. A estrada continua sendo pública, mas uma empresa privada cuida dela por um tempo. Ok, agora que a gente entendeu como essas entidades nascem, vamos conhecer o elenco. O material do professor Lessa tem uma espécie de ficha rápida da administração indireta. Quem são esses personagens? O primeiro e mais clássico de todos é a autarquia. Como a gente já viu, é uma pessoa jurídica de direito público criada diretamente por lei para executar atividades que são típicas de Estado. O pessoal é servidor estatutário. INSS, IBAMA, as agências reguladoras como a Anatel, são todos exemplos de autarquias. Depois vem as fundações públicas. Isso.
Elas podem ser de direito público ou privado, e o foco delas é mais em áreas sociais, como educação, cultura, pesquisa. E, importante, não tem fins lucrativos. Depois a gente entra no mundo das estatais, que se dividem em duas. Empresas públicas e sociedades de economia mista, ambas com funcionários pela CLT, mas que precisam de concurso. Qual a diferença central entre elas? A diferença está toda no capital. A empresa pública, a EP, tem capital 100% público. Pensa nos Correios, na Caixa Econômica Federal. Já a Sociedade de Economia Mista, a SEM, tem capital misto, público e privado. Mas a maioria das ações com direito a voto precisa ser do Estado. E ela tem que ser obrigatoriamente uma sociedade anônima, uma SA. Banco do Brasil e Petrobras são os exemplos clássicos. Ok, a teoria parece clara, mas o material explora umas implicações práticas disso que são verdadeiras cascas de banana em provas, né? Por exemplo, uma que sempre me confundiu. Por que a Caixa, que é uma empresa pública federal, se for processada, o caso vai para a Justiça Federal? Mas o Banco do Brasil, que também tem controle federal, vai para a Justiça Estadual na maioria das vezes. Parece contraintuitivo. Parece mesmo, mas tem uma lógica. O material cita a súmula 556 do STF, mas o raciocínio por trás é o da competição. Como a sociedade de economia mista tem capital privado e compete direto no mercado com outros bancos privados, a Justiça entende que ela não deve ter a prerrogativa de ser julgada na Justiça Especializada Federal. Ela tem que jogar no mesmo campo dos concorrentes, inclusive no campo judicial. Ah, para nivelar o campo de jogo. Faz todo sentido agora. E outra questão. E os bens? Um hospital público não pode ser penhorado para pagar uma dívida. Mas e se o serviço de água da cidade é prestado por uma estatal de direito privado? Os bens dela podem ser penhorados? Em regra, não se esses bens forem essenciais para a prestação do serviço. A jurisprudência entende que o interesse público na continuidade do serviço de água é maior. É a tal da supremacia do interesse público agindo de novo, percebe? Uhum. E por fim, tem um detalhe técnico que o professor Lessa aponta como crucial: a criação. Autarquias são criadas por lei. A lei é a certidão de nascimento delas. Já as empresas públicas e as SENs são autorizadas por lei. A lei dá a permissão, mas elas só nascem de verdade quando seus estatutos são registrados na junta comercial, como qualquer outra empresa. Então, se a gente amarrar tudo isso, o que a gente tem? Começamos com uma pergunta simples sobre como um hospital é construído e descobrimos um universo inteiro. Vimos que a administração pública vive nessa tensão constante entre o poder de agir pelo coletivo e os limites para proteger o indivíduo. Exatamente. Vimos que os princípios do LIMP são a bússola para cada decisão que é tomada, e que a escolha entre se reorganizar por dentro, com a desconcentração, ou criar um novo jogador via descentralização, é uma decisão estratégica que define como o Estado vai entregar o serviço lá na ponta. É o mapa que mostra quem faz o quê e como faz. O que nos leva a uma reflexão final, não é mesmo? Sem dúvida. A gente viu como o Estado se organiza e como ele pode transferir a execução de serviços para outras entidades, até mesmo para empresas privadas. Isso levanta uma questão fundamental para o futuro. À medida que essa fronteira entre o que é público e o que é executado pelo privado fica mais borrada, mais tênue, como é que a gente garante que aquele princípio número 1, o da supremacia do interesse público, seja sempre o vencedor? Mesmo quando quem entrega o serviço é uma empresa que, legitimamente, busca o lucro. É um desafio constante de regulação e de fiscalização. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto Alerturbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!